Um Lugar ao Sol, o podcast da AB Solar. Um oferecimento, Meu Financiamento Solar, uma solução do Banco BV, Dicomp, tecnologia para conectar o mundo, Huawei, avançando para transformar juntos. InfoSolar, informação que gera energia. Portal Solar, o primeiro e maior portal de energia solar do Brasil. Um Lugar ao Sol, o podcast da AB Solar. Olá, está começando o nosso podcast Um Lugar ao Sol. Hoje vamos falar da solar nos pequenos negócios. Como o mercado de energia solar está atraindo cada vez mais empreendedores. É um mercado em expansão. Segundo a AB Solar, o Brasil tem mais de 640 mil sistemas de energia solar conectados. Desse total, 76% são residências, 14% são comércios e serviços e 7% empreendimentos rurais. E se nós pensarmos que menos de 1% dos consumidores de energia elétrica do Brasil têm energia solar, a gente percebe como existe oportunidade, né? Aqui conosco hoje está a Bárbara Rubim, a Babi. Entre muitas outras coisas, a Babi é vice-presidente de geração distribuída da AB Solar. Bem-vinda, Babi. Eu coloquei aqui muitas outras coisas, porque quem te acompanha sabe que você está sempre em movimento, no meio de 1000 projetos. Que bom ter a sua companhia aqui no nosso podcast. Obrigada, Pri. Eu já estava com saudade desse Meu Lugar ao Sol. Estou muito animada para discutir esse nosso tema de hoje. Com certeza vai ser um papo maravilhoso que a gente vai ter. E eu chamo para a conversa também o Diogo Lisboa, que é especialista e coordenador de projetos de energia solar fotovoltaica do Sebrae Minas. Minas Gerais, que aliás, além de ser o estado onde eu nasci, ainda é campeão no ranking de estados com mais potência em geração distribuída no país. Bem-vindo, Diogo. Olá, Priscila, minha conterrânea, Babi, prazer estar com vocês aqui hoje. Realmente, Minas Gerais tem desempenhado aí um papel muito importante quando o assunto é geração distribuída, com foco aí na solar, e é um prazer, de fato, estar aqui com vocês para esse bate-papo. Mineiro de onde, Diogo? BH, Belo Horizonte. BH. Eu sou Juiz de Fora. Quero dizer que eu me tornei mineira também. Você se tornou mineira também? Me tornei, de BH. De BH, então cidadã é a minerada horária, né? Toda, minerada dominando. E aqui conosco também está a Kátia Stoian, que também é diretora-geral e fundadora da Stoian Energia. A Kátia vai trazer para a gente a visão do empreendedor. Bem-vinda, Kátia. Você é mineira também, não? Não, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Não sou mineira, mas 50% da nossa mão de obra está em Minas. Acho que o estado de Minas está realmente dominando aí o setor e é onde a gente encontra mais mão de obra qualificada. Eu acho que no mercado está em Minas. Bom, eu começo essa conversa olhando pelo lado do consumidor. Afinal, sem ele não tem negócio, né? Segundo dados da AB Solar, hoje o Brasil tem pouco mais de 91 mil sistemas conectados em comércios e serviços. São consumidores que têm conta de luz alta e que precisam muito de economia. Diogo, na sua área, dentro do Sebrae Minas, vocês têm projetos para levar informação para esses consumidores comerciais. Dentro de todo o conjunto de informações, o que vocês julgam mais relevante para que eles compreendam as vantagens da energia solar para os negócios? Bom, Priscila, assim, eu costumo destacar 4 pontos que eles demonstram de forma bem clara que a energia solar ela é vantajosa, né? Ela tem uma competitividade, ela traz uma competitividade diretamente para os pequenos negócios. Acho que o primeiro ponto é a redução dos custos, né? A energia solar ela tem um grande potencial aí de reduzir esse gasto com a energia elétrica. A partir do momento que o sistema fotovoltaico está conectado, você começa a gerar sua própria energia e não vai ser mais necessário adquirir isso da rede de distribuição. E além disso, toda a energia que você vai ali gerando a mais, ela vai se transformando em crédito para você utilizar em meses de menor incidência ou durante a noite e durante até 5 anos, né, que esse crédito fica disponível. Então, portanto, investir em energia solar traz essa economia aí de até 95% na conta de energia do pequeno negócio. Acho que o segundo ponto é o retorno do investimento, né? Um dos principais pontos estão relacionados ao custo desses equipamentos que estão cada vez mais acessíveis, estão fazendo com que o investimento ele se torne ainda mais viável. Então, uma estimativa aí que a gente fala hoje que uma usina solar, ela traz dessa recuperação em média de 3 a 5 anos, né, que é o chamado aí payback.
Acho que o terceiro ponto é a estabilidade ao fluxo de caixa, né? Estabilidade é um dos principais fatores aí de sobrevivência de um pequeno negócio. Então, com o sistema fotovoltaico, isso acaba sendo facilitado, né? Uma vez que a empresa ela não vai ficar mais refém dos ajustes tarifários na conta de energia. E, além disso, após esse retorno desse investimento, o recurso que anteriormente a empresa ela pagava a conta de energia vai servir de capital de giro para a empresa. Então, ela vai poder utilizar isso para investir na equipe, inserir uma ferramenta de gestão para o cliente, entre outras possibilidades. Eu acho que o quarto ponto, que é muito vantajoso, é a melhoria da imagem da empresa, né? Cada dia que passa, os consumidores eles estão buscando adquirir produtos e serviços de empresas que preocupam com o impacto ao meio ambiente. E implementar fontes de energia renováveis como a solar fotovoltaica é uma excelente estratégia para conquistar novos clientes e também melhorar essa imagem da empresa que investe em processos sustentáveis, né? Esse conceito tem sido conhecido muito como marketing verde. Então, destacaria aí 4 vantagens, essas como as principais. Babi, você é muito ativa nas redes sociais, né? E tem muitos seguidores, está sempre trazendo informação. O objetivo é esse mesmo, é comunicar? Sem dúvida, Pri, acho que cada vez mais a sustentabilidade tem sido um aspecto muito importante e muito visado, não só pela empresa, mas também pelo consumidor, né? A empresa, independente do tamanho dela, ela vai se mover efetivamente ao que o mercado está procurando e aí ao que o seu consumidor também está procurando. E a gente tem visto muito interesse efetivo de consumidores finais em mudarem os seus hábitos de consumo, e isso envolve não só o próprio consumidor gerar energia, mas também se preocupar em consumir de empresas que estejam alinhadas ao que ele entende como uma prioridade nos seus hábitos de consumo. E aí, falando sobre as redes sociais, de fato é um ponto que eu gosto bastante de ajudar a compartilhar essas informações. Uma coisa que eu tenho percebido que é muito curiosa é que se a gente fosse olhar para o começo da pandemia, eu recebia, assim, 99,9% de dúvidas que eu recebia eram de empresas que trabalham no nosso setor, então de integradores. Agora, eu diria que mais ou menos 20% das dúvidas que eu recebo são de consumidores que estão instalando sistemas. E aí querem saber realmente como é que funciona, se a compensação está correta, se a conta veio certa ou não veio, se a bandeira vermelha deve ou não continuar sendo paga. O que eu acho que reflete 2 coisas. Uma é o crescimento de interesse por parte do consumidor, que é muito legal da gente ver. 2, a necessidade da gente cada vez mais trazer informação. Mas 3 também, né? E aí eu tenho que dizer que a gente também tem que fazer o nosso dever de casa, a necessidade de que as próprias empresas integradoras também consigam muitas vezes passar essas informações para o consumidor, porque se o consumidor está procurando uma conta, né, no Instagram, querendo ou não, para buscar essa informação, é porque alguma coisa faltou também no contato mais próximo que ele estava tendo. Então, acho que é muito legal tirar esses aprendizados e a oportunidade de melhoria em todos os lugares. É o que a gente tenta fazer aqui com o nosso podcast, com o nosso AB Solar Inside, é sempre tentar informar cada vez mais o consumidor, as pessoas que estão interessadas, né? Olhando do outro lado do balcão estão as empresas que oferecem serviços em energia solar, são os pequenos negócios solares. Segundo um levantamento do Portal Solar, este ano deveremos fechar com cerca de 26 mil empresas trabalhando com energia solar. Kátia, como integradora, quais os principais desafios que a sua empresa enfrentou para se consolidar no mercado e o que foi preciso para superar esses desafios? Ótima pergunta, Priscila. Bom, a nossa empresa está há 12 anos, né, no mercado, e a gente iniciou nossas atividades no momento que não existia muito falar sobre energia solar fotovoltaica. Foi um momento que o que tinha no mercado era só energia solar para locais isolados. Então, os nossos desafios eram gigantes, assim, no sentido de mão de obra qualificada. Então, os nossos projetos eram no norte do país, onde era muito importante levar energia, né, através de programas do governo. E aí você não encontrava mão de obra para fazer essas instalações. Então, os desafios, assim, foram enormes nesse sentido. Como empreendedora, né, nesses anos todos, a questão financeira também foi um grande desafio, e está aí o Diogo do Sebrae também, ele mencionou a questão de fluxo de caixa, que é um dos
das questões aí, dos desafios das empresas menores, e eu sempre busquei também, para enfrentar, né, esses desafios, busquei conhecimento, até através do próprio Sebrae, a gente fez alguns cursos lá. Bom, são inúmeros desafios, mas eu quis falar dessa questão do início da operação, e também por ser uma mulher no mercado masculino, isso lá no início, né? Hoje em dia eu já não vejo tanto essa questão, mas uma coisa que eu fiz bastante nesses anos todos foi estar junto de outras mulheres. Então, hoje eu participo de vários grupos, até fora do Brasil, onde esses grupos te apoiam, né, te encorajam a você se conectar com outras empresas. Também participei do programa da UI também, Winning Women, que te dá mentorias, né, para você enfrentar alguns desafios, isso na parte do mercado como empresa, como empreendedora, né. Mas isso vem mudando muito de lá para cá. Eu vejo que o mercado está mais qualificado. Eu acho que esse ponto que a Babi comentou sobre o consumidor vir buscar, né, mais questionamentos e perguntas muito mais elaboradas do que antes, você vê que também tem um aproveitamento do próprio consumidor em buscar, né, conhecimento nesse setor, que é muito, muito bom também. Que interessante isso que você falou da reunião das mulheres, né? Diogo, as mulheres são, por natureza, muito empreendedoras, né, em todos os setores. Nesse setor também tem aparecido muita mulher procurando informação, ou ainda é um setor de homens? Assim, é um setor que está relacionado muito à parte de engenharia, né? Então, assim, ainda assim é muito masculino esse mercado, vamos assim dizer, mas que tem crescido, né? Esse empoderamento feminino, a participação das mulheres no setor das energias. Eu acredito que medidas de políticas públicas podem potencializar isso, né? A Babi está aí para falar um pouco também a respeito, mas eu acredito que na medida do tempo, né, com que esse mercado vai sendo mais acessível, né, vai criando uma democratização e a gente vai conseguindo evangelizar o tema para a sociedade, esse interesse feminino ele vai cada vez mais aumentar e as oportunidades também elas vão surgindo. A Babi é musa, né, do setor, então você tem muitas seguidoras, ou a maioria dos seus seguidores são homens? Olha, a maioria, Pri, ainda o público ainda é bem masculino, mas eu diria que tem mudado muito também. A gente estava fazendo essa análise outro dia, e hoje, no Instagram, para a gente ter uma ideia aí de relação, né, que é a rede em que eu tenho mais seguidor, mais ou menos 90% dos meus seguidores são homens. E eu sei que ainda é uma porcentagem bastante elevada, mas se a gente olhar para esse mesmo dado há mais ou menos 2 anos, tudo bem que, né, eu tinha muito menos seguidores na época, era praticamente 100%. Então, o mercado tem evoluído realmente, a gente tem trazido mais mulheres para o setor e acho que isso é muito importante, né? Se a gente for olhar o setor de energia, historicamente, é um setor muito masculino, por causa até das profissões que estão envolvidas dentro dele, que historicamente também são profissões que atraem mais homens, mas o setor de renováveis é um dos setores desses mais tradicionais que mais começa a se abrir e começa a se igualar em termos de participação de gênero. Então ainda estamos muito atrás, mas se a gente for olhar para outros setores que também são bastante dominados, aí os renováveis têm saído na frente, né? Joia. A gente falou sobre o número de empresas na Solar, mas quando a gente pensa em trabalhadores, aí é que nós vemos a força enorme da Solar na geração de renda. A Besolar tem um cálculo muito bacana. Para cada 1 giga de potência instalada adicionada, são criados 30 mil novos empregos. Nós preparamos uma reportagem sobre o assunto com a Camila Gomes. Vamos ouvir. Quando falamos dos benefícios da energia solar, não podemos deixar de destacar a geração de empregos. Desde 2012, a inserção dessa fonte limpa e renovável no país já gerou mais de 347 mil novos postos de trabalho. Segundo a Agência Internacional de Energia Renovável, a IRENA, em 2020 o Brasil subiu uma posição no ranking mundial dos países que mais geraram empregos no mundo com a energia solar fotovoltaica. Agora estamos na 7ª colocação, na frente de líderes históricos do setor como Alemanha e Reino Unido.
Unido. O novo relatório da IRENA também revelou que em 2020 o setor de energia renovável gerou 12 milhões de empregos no mundo, com a participação da indústria solar fotovoltaica em cerca de 4 milhões de postos de trabalho. Isso representa mais de 30% do total. Com esse crescimento, cada vez mais pessoas estão interessadas em empreender no setor solar. Pedro Drummond, diretor comercial da RH Renováveis, conta que a procura por profissionais especializados cresceu muito. O mercado de energia solar fotovoltaica demanda cada vez mais profissionais qualificados e especializados. Temos que lembrar que estamos atuando em um setor que cresce a altas taxas e que tem potencial para continuar crescendo nos próximos anos. Não há dúvidas disso. Assim, as empresas elas precisam responder de forma rápida e assertiva essa demanda de mercado. Negligenciar essas oportunidades que aparecem pode reduzir os negócios e alavancar os concorrentes. Por esse motivo, os profissionais devem sempre investir em capacitação. Os profissionais precisam entender que seus maiores patrimônios são o conhecimento e a experiência. Os contratantes, os líderes, os gestores sabem disso e valorizam, oferecendo ótimas oportunidades de trabalho e a possibilidade de construção de sólidas carreiras no nosso setor. Ele também falou sobre as principais qualificações que o profissional deve ter para atuar no mercado de energia solar. Nós podemos dividir as principais qualificações de um profissional em dois grandes grupos. O primeiro é relacionado com conhecimentos técnicos, aspectos regulatórios, modelos de negócio, regras fiscais, tributárias, normas, legislação. São conhecimentos que podem ser adquiridos em cursos, leitura, treinamentos, pós-graduação. Eles são essenciais, não há dúvidas disso. Porém, não são mais suficientes. Atualmente, as empresas têm dado muito valor às chamadas soft skills. Esse termo se refere às habilidades comportamentais da pessoa na condução do seu dia a dia de trabalho, especialmente na interação com as equipes. Como exemplo, proatividade, comunicação, autonomia, capacidade de trabalhar em grupo, inovação. Quando bem desenvolvidos, capacita o profissional a ir muito mais longe, desenvolver novos projetos, criar ambientes de trabalho mais produtivos, gerar mais negócios e crescimento. A maior parte dos profissionais investe em qualificação apenas técnica, deixando para trás esses aspectos relacionados a soft skills. Por esse motivo, são habilidades mais difíceis de serem encontradas no mercado e também mais valorizadas pelos contratantes. Para que o número de empregos no setor solar continue crescendo, é preciso que as políticas públicas tenham a solar como parte da solução para a geração de emprego e renda, estimulando também mais consumidores a investir nessa fonte. É incrível essa capacidade da solar, né? Ela é a fonte renovável que mais gera empregos no mundo. Como vocês três estão sentindo o crescimento do mercado de trabalho e de oportunidades dentro da solar? Vamos começar com a Babi. Acho que a gente tem visto um crescimento muito grande do setor. Sem dúvida alguma, tem desafios que a gente tem que vencer, que são até alguns externos, né, digamos assim, dizem a gente consegue fazer menos sobre eles, porque de fato é um cenário internacional que a gente vive, como essa questão da alta do dólar, da situação da energética na China, mas em geral a gente tem sentido um desenvolvimento muito grande, muito rápido do setor, né? Colocando o meu outro chapéu aqui da consultoria, por exemplo, a gente percebe esse aquecimento pela quantidade de investidores, por exemplo, que tem procurado a gente, querendo de fato ingressar no setor, desenvolver os projetos que a gente chama de fazendas solares, e de fato apostar que o setor de energia solar pode ser mais uma forma dele conseguir rentabilizar o capital dele. E a gente percebeu um aumento de demanda de mais de 50% esse ano em relação ao ano passado. Então tudo isso acaba se traduzindo, né, se convertendo em movimentação dos outros segmentos, em mais geração de postos de trabalho. Kátia, você tem muitos colaboradores na sua empresa, você tem sentido dificuldade para encontrar pessoas para trabalhar com você? Então, nossa equipe, nós somos em 10 pessoas hoje, e a gente também tem algumas equipes de instalação que são como CLT intermitente, né? Então, eu contrato sob demanda esses profissionais. Hoje em dia, a gente tem encontrado mais os profissionais mais qualificados, o que antes a gente não encontrava. Eu acho que tem muita gente indo atrás, se aperfeiçoando no setor e buscando maiores oportunidades. Então, a gente consegue ter aí uma facilidade de contratar. Outro ponto que eu vou destacar também é com relação à demanda do setor, e as empresas, principalmente as multinacionais, elas estão usando muito o conceito ESG, né, que é a questão de sustentabilidade, diversidade e governança. E por conta de atender esses conceitos, vem aumentando também a demanda pela procura de uma energia renovável e, sem dúvida, a energia solar ela tem se encaixado muito bem nesse quesito de atender, né, a sigla ESG. Então, eu acredito que tem aumentado bastante e concordo com o que a Babi falou também,
na questão de que a gente tem algumas entraves, né, logística na China, falta de equipamento, mas isso está sendo, eu acho que pouco a pouco vai sendo superado. Ô Diogo, o nosso entrevistado falou dos soft skills, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, que volta um pouco no que a gente estava conversando sobre a diferença de gêneros no setor, por que temos tantos homens por causa das especializações que são necessárias para trabalhar no setor. Mas o soft skill, ele tira um pouco isso, né? Ele pode trazer o gênero feminino por conta das habilidades que a mulher tem. Exatamente, Priscila. Essa questão, né, dos aspectos comportamentais com viés empreendedor, eles muitas das vezes diferem, né, o sucesso do fracasso, vamos assim dizer, de um pequeno negócio, de um empreendedor em si, né? Às vezes até mesmo um funcionário de uma empresa, ele trabalha esses aspectos intraempreendedor que facilitam e tem essa visão mais disruptiva, de geração de ideias dentro de uma empresa, mas trazendo para o pequeno negócio, elas são fundamentais no sentido de desenvolvimento, vamos assim dizer, né, saber calcular riscos, né, o poder de liderança, a questão do senso de persistência em relação ao alcance de um resultado, de um objetivo, tudo isso faz sentido. Agora, Priscila, eu queria só complementar, acho que a fala da Babi e da Kátia, no sentido dessa questão do mercado, porque é óbvio que as oportunidades desses pequenos negócios, elas estão muito voltadas em questões de volume de investimento, a empresas que são integradoras, né, os instaladores aí de sistemas fotovoltaicos, mas a gente acaba vendo também uma possibilidade muito grande de derivação dessas oportunidades, ainda no segmento de serviço, dentro da cadeia fotovoltaica. O próprio Sebrae, ele fez um estudo da cadeia de energia solar entre 2017 e 2018, que mostrou essa derivação de maneira muito clara. Então, por exemplo, como a Babi citou, né, essas empresas de treinamento, de capacitação, os profissionais fotovoltaicos, eles precisam estar se capacitando tecnicamente e também na parte de gestão dos seus negócios. Quando a gente pega essas certificadoras, né, os profissionais fotovoltaicos, acho que eles precisam oferecer aos seus clientes um maior grau de confiabilidade, de proteção, de respaldo do que ele está ali apresentando. Então, surge uma grande oportunidade para certificadoras estarem aí ingressando nesse mercado de maneira mais consolidada. Se a gente pegar também aí essas pequenas empresas de corretagem de seguro, elas estão migrando para fazer seguros, né, oferecer seguros de projetos fotovoltaicos. E também, com o mercado sendo cada vez mais disseminado o conceito da fotovoltaica, das energias renováveis, aumenta também a audiência por esse tipo de assunto. Então, empresas, por exemplo, de sites, revistas especializadas. Então, assim, a gente às vezes fica muito enviesado, né, para o setor no sentido da integração, mas as possibilidades elas são inúmeras. Então, o mercado de trabalho fotovoltaico está crescendo realmente de maneira vertiginosa para todos os lados. Bom, eu vou chamar um break rapidinho e a gente volta já. Conheça o Meu Financiamento Solar, solução digital do Banco BV para financiamento de energia solar. Atendimento personalizado e praticidade para sua empresa. Aumente suas vendas financiando seus clientes. Acesse meufinanciamentosolar.com.br. A Dicomp é uma empresa com atuação em multissoluções de tecnologia, sendo considerada uma das 5 maiores empresas do segmento do mercado nacional, refletindo em um portfólio de mais de 6.000 produtos. Há 23 anos, a Huawei promove a contínua transformação digital a vários setores no Brasil. A Huawei acredita no futuro da geração de energia solar brasileira. Só em 2020, foram mais de 1,9 gigawatts de soluções Huawei para o Brasil, ajudando a impulsionar o setor. O InfoSolar é uma plataforma de conteúdo, negócios e relacionamento que visa manter o setor solar fotovoltaico bem informado, educar os novos entrantes e contribuir com a geração de negócios e relacionamentos entre os players de toda a cadeia. Chegou a franquia do Portal Solar.
Somente o primeiro e maior portal de energia solar do Brasil consegue oferecer o melhor modelo de negócio do mercado. Não perca essa oportunidade. Seja um franqueado Portal Solar. Acesse portalsolar.com.br. Um Lugar ao Sol, o podcast da Absolar. Estamos de volta. Segundo os dados da pesquisa Greener, no primeiro semestre de 2020, mais de 54% das vendas de sistemas fotovoltaicos foram feitas usando financiamento. Nós perguntamos para a Carolina Reis, que é diretora comercial do Meu Financiamento Solar, apoiador do nosso podcast, quais as condições que eles oferecem para pequenos negócios. Vamos ouvir. Olá, tudo bem? O pequeno negócio, ele tem um apelo muito grande para se interessar e para adquirir um sistema de energia solar para o seu estabelecimento, né? Energia, custo fixo ali da sua operação, que recentemente está com tarifas altíssimas e está pesando bastante no orçamento e comprometendo aí a saúde financeira da empresa. Então, é uma opção, é uma saída até de sobrevivência, né? Então, as principais linhas de financiamento para energia solar hoje, elas atendem esse público. No caso do financiamento para energia solar BV, é o nicho dele, né? Aquele PJinha, aquele pequeno comércio, estabelecimento. A gente está falando de projetos na casa de 80, 100, 200 mil reais. Então a gente consegue transitar muito facilmente e rapidamente na liberação de um crédito para esse cliente, com carências estendidas de até 120 dias para esse consumidor conseguir pagar. Então ele tem o conforto aí de instalar, homologar e aí sim ele conseguir pagar. E recentemente a gente lançou também 10 anos para pagar. Então, 10 anos na operação aí, dá para chegar numa equação muito satisfatória, onde a parcela fica muito inferior ao que o cliente já paga. Bom, um mercado que cresce nessa velocidade, muita gente pode estar se perguntando se tem espaço para crescer mais, tanto em emprego quanto em empresas trabalhando na solar, né? Tem gente que já pode estar perguntando se não bateu no teto. Babi, como é que você enxerga os próximos anos? Excelente ponto, Pri. Inclusive, eu tenho recebido também muita pergunta de integradores preocupados com o mercado, né? Será que o mercado brasileiro está vendo uma saturação? Será que a gente já tem muita empresa trabalhando nisso? E acho que existe, sem dúvida alguma, a gente tem visto um crescimento do número de empresas que atuam nessa área de integração, por exemplo. Acho que existe ainda uma perspectiva que a gente tem que mudar, na verdade, duas perspectivas. A primeira é entender que o mercado brasileiro é muito grande, né? Então a gente fala aí de 88 milhões de unidades consumidoras no Brasil, né? Hoje a gente tem menos de 1% disso já gerando a própria energia, então o nosso potencial para crescimento ainda é enorme. E o segundo ponto é pensar que não importa quão competitivo o mercado seja, acho que esse, sem dúvida alguma, é um desafio, né? Sempre vai ter espaço para uma empresa que oferta um bom atendimento e que oferta também um bom produto, um bom tratamento e que consegue despertar no cliente a percepção de que ele está adquirindo mais do que só um sistema, mais do que só uma economia, né? Que aquela economia é, na verdade, um meio para ele conseguir algum outro valor, seja umas férias com a família, seja mais estabilidade no fluxo de caixa dele, criar um negócio mais resiliente. Então, muito mais importante do que simplesmente colocar aí uns módulos, né, ou umas placas, Rodrigo que não me ouça, que ele até treme quando eu falo placa solar, no telhado dele. Então, acho que ao invés da gente se preocupar tanto com a concorrência, é mais interessante a gente pensar sempre como é que a gente pode efetivamente construir o nosso negócio para criar um diferencial. Tem uma frase que eu gosto bastante, dessas de mundo de empreendedorismo, e aí quero até ouvir a opinião do Diogo e da Kátia também sobre isso, que fala assim que o grande papel do CEO de uma empresa, né, então do diretor de uma empresa, da pessoa que está à frente, e aí, gente, não importa se a sua empresa tem 2 pessoas, tem 8 ou tem 200, é pensar como é que você pode falir a sua empresa, né? Por quê? Porque você pensa como é que você pode falir a empresa para evitar que a sua empresa caia naquele caminho. Então, acho que a gente, olhando por essa ótica, sempre vai ter espaço para essa questão no mercado. E aí, de novo, também, o mercado está se diversificando muito. A gente está falando de novas tecnologias que vão entrar, de novas possibilidades também para o consumidor,
gerar a própria energia é uma das portas que a gente, de liberdade que a gente dá para o consumidor. Tem muitas outras, né? Então, a gente está longe de ver uma saturação do mercado. Na minha visão, tem muita oportunidade, muito crescimento mais à frente. Então, a bola está com vocês aí. A Babi fez um desafio, quer saber a opinião de vocês, hein, Diogo? Ô Priscila, eu corroboro totalmente com a fala aí da Babi nesse sentido. O mercado está crescendo de maneira vertiginosa, né? Isso é fato, né? A gente hoje tem menos de 1%, né? 88 milhões de consumidores, menos de 1% usufruem da solar para gerar sua própria energia. Agora, esse segundo ponto, né, com relação ao negócio em si, primeiro está na capacidade sempre de se reinventar, né, de buscar novas tecnologias, de estar atualizado com relação aos aspectos regulatórios. E o outro ponto, que eu acho que é complementar, é ter uma visão empreendedora colaborativa, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo aqui, que especificamente em Belo Horizonte, o Sebrae apoiou um grupo de integradores a formarem uma central de negócios, né? O que seria essa central? É fazer com que essas empresas elas trabalhem de forma colaborativa, né? Com o aspecto das culturas da cooperação. Se eu vou comprar sozinho é mais caro, quando eu faço essa junção com outras empresas, esse valor fica mais barato, ainda mais se tratando de um mercado onde a gente tem muita relação internacional. Então, trabalhar de uma força coletiva, né, com uma marca que, de maneira empoderada, dá mais respaldo para o mercado, né, você tem maior relevância junto ao seu cliente. Então, são alguns pontos aí que as empresas podem buscar enquanto estratégia e não ter essa visão de que o mercado daqui a um tempo vai estar saturado. Não, acho que a gente tem que buscar, sempre estar buscando novas estratégias, né, estar se reinventando para se tornar cada vez mais competitivo. E para você, Kátia? Sem dúvida, concordo com o que a Babi e o Diogo disseram, né? Apesar de estar com a empresa há 12 anos, eu trabalhei em multinacionais antes disso no mercado de energia solar também. Então, eu estou somando aí, não parece, né, pela idade, mas já estou há 23 anos no setor. Começou a beber, né? Isso é uma matemática, Kátia, não é possível. Começou a beber. Comecei a beber. E é incrível, assim, como a Solar vem se desenvolvendo, muito com o apoio também da B-Solar. Eu acho que antes não tinha, a gente não tinha uma associação que falasse em nome do setor, e isso tem trazido muito resultado para nós, né, como um todo. E aí eu vejo ainda que tem muita coisa. Quando você compara o Brasil, né, o que a gente está fazendo hoje, com outros países que já fizeram um pouco mais, como na Alemanha, Estados Unidos, tem tanto modelo de negócio ainda para ser trazido para cá, né, após você instalar essas usinas, manutenção, auditoria, nossa, tem uma infinidade de serviços ainda que eu tenho certeza que vão ser construídos aqui no Brasil. E a gente tem muito potencial, né? Nosso país é gigante. Esse número que a Babi falou é realmente, assim, é muita coisa ainda que a gente tem para fazer no setor. Gente, a energia solar está passando por um momento histórico no Brasil, não apenas pelo crescimento, como a gente tem falado aqui, mas também porque estamos perto de chegar a um marco legal para a geração distribuída. Eu quero pedir para a Babi explicar, para quem está nos ouvindo, qual é a nossa situação atual e o que muda com o marco legal. O que muda para quem trabalha com energia solar e para quem consome, Babi? Acho que a gente passa por um momento de muita expectativa, né? Primeiro, acho que tem um ponto importante, assim, é como a gente está há 3 anos já discutindo a vinda de um marco legal, discutindo essa mudança das regras do sistema de compensação de energia elétrica, tanto com a Agência Nacional de Energia Elétrica, que para quem está ouvindo a gente não está tão familiarizado, né? A agência que regula o nosso setor, seria tipo a Anatel do setor de energia elétrica. E imagina, né, que a gente está finalmente chegando no final do jogo, né? Já estamos até indo para os acréscimos, e aí fica aquela emoção, porque o time está ganhando, mas tem os acréscimos que a gente tem que vencer ainda. Eu, como boa mineira e boa atleticana, bem sei o que é, né, vencer o jogo ou perder o jogo nos acréscimos, né, gente? Sem dúvida. Então, a gente está nesse ponto. Por quê? Né, a gente teve esse ano, no dia 18 de agosto, a votação do PL 5829, que é o projeto de lei que traz o marco legal da geração própria na Câmara dos Deputados, e agora esse projeto aguarda a votação no Senado Federal. Ele já tem um relator designado, que disse que vai apresentar um relatório muito em breve,
e a gente tem já sinalizações de que o projeto vai ser votado ainda em 2021. Então, estamos acompanhando, a ABSolar tem ido para Brasília frequentemente, estaremos no Senado todos os dias em que houver possibilidade de votação do projeto, exatamente para manter os nossos associados, manter o setor informado do que está acontecendo. O que muda? A regra vai ficar um pouquinho mais complexa, gente, eu não vou mentir para vocês, mas acho até que aquilo cai no ponto que a gente colocou. A empresa que souber traduzir essa complexidade para o cliente já vai sair na frente, por exemplo. Né, aquilo que a gente falou aí de estar sempre se capacitando, de estar sempre cuidando do seu jardim. Então, a regra fica um pouco mais complexa para os consumidores que decidirem instalar o seu sistema 12 meses depois da publicação desse projeto na forma de lei, gente. Então, vamos supor que o projeto seja publicado ainda em dezembro. Todo mundo que fizer a sua instalação, né, der início nessa instalação até dezembro de 2022, não vai mudar nada. Para quem começar esse processo só a partir de janeiro de 23, aí a forma como esse crédito que você gera muda um pouco a valoração dela. Fica um pouquinho menos vantajoso, mas com as altas da conta de luz, com as bandeiras tarifárias, acaba que essa desvantagem que a gente vê acaba sendo amortizada, digamos assim, infelizmente, por esse cenário de alta crescente da conta de luz que a gente tem visto. Em contrapartida, a gente ganha em segurança jurídica, a gente ganha em mais estabilidade, a gente ganha em previsibilidade. É muito importante, gente, e não é papo de advogada, tá? Eu prometo para vocês. Mas é muito importante a gente ter uma lei que cuide do nosso setor, né? Que cuide efetivamente, né, dos mais de 150 mil empregos que a geração distribuída já trouxe para o Brasil e vai continuar trazendo cada dia mais. E é somente com a vinda desse marco legal que a gente vai ter efetivamente essa segurança. Então, é um momento de muita expectativa, é um momento muito importante, é um momento muito importante também de você que está ouvindo a gente ficar antenado sobre o que está acontecendo. Essa luta não é só da Kátia, não é só do Diogo, não é só da Pri, não é só minha, não é só da ABSolar. Essa luta é para trazer um direito para que todos os brasileiros possam ter a certeza de poder gerar a sua própria energia de uma maneira limpa e sustentável, economizando na sua conta de luz. É verdade. Como é que vocês estão sentindo as movimentações da aprovação do marco legal, Diogo e Kátia? Vamos começar com a Kátia. Eu tenho visto com bons olhos também, assim como a Babi falou, a questão de regular, né, esse setor e atrair mais investimentos por ter um marco legal, uma lei, né, uma lei que regulariza tudo isso. Eu tenho sentido do consumidor, ele vindo mais atrás de informações, até para tomar uma decisão agora ou se vai esperar. Mas quando a gente coloca na ponta do lápis o valor que seria depois da lei e agora, ainda assim é rentável para o consumidor investir no sistema solar, visto que tem esses aumentos, a inflação, quando a gente coloca na ponta do lápis, ainda assim é vantajoso, né? Mas tem muita gente correndo agora para instalar os sistemas antes dessa lei ser aprovada, e até por isso que a gente tem aí um aquecimento no setor. Diogo. Eu me sinto contemplado aí pela fala da Babi, da Kátia. A Babi domina muito bem esse assunto, né? Assim, eu acho que o marco legal ele vem, de fato, a trazer essa segurança para o setor, essa segurança jurídica, vai sim trazer maior previsibilidade para quem quer investir. Também acredito que vai democratizar mais ainda o acesso à energia solar. E também acho que a partir dessa aprovação, diversas portas vão se abrir, assim, porque a demanda está cada vez maior, né? Então, acho que as linhas de financiamento cada vez vão ser mais acessíveis e facilitadas. É claro que a gente tem alguns desafios, por exemplo, quanto à necessidade de adequação técnica aí da rede elétrica junto às distribuidoras, né? Como é que a gente vai fazer cada vez melhor essa questão das smart grids no nosso país? Acho que elas terão que ser mais priorizadas com o marco legal sendo aprovado. Então, aos meus olhos, como eu disse lá anteriormente, o marco legal ele vem para ser um divisor de águas no cenário energético do nosso país, e eu estou com uma das melhores das expectativas. Que ótimo. Pessoal, o papo está ótimo, mas nós estamos chegando ao fim do nosso podcast. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Obrigada, Babi, mais uma vez, pelos seus esclarecimentos e de forma tão didática sempre. Obrigada, Pri, obrigada por me receber aqui mais uma vez. Quero agradecer também já ao Diogo e à Kátia por essa troca que a gente teve. Fico à disposição e acho que já quero aproveitar também para deixar uma mensagem final para quem está ouvindo a gente, para dizer que
como a gente colocou aqui, é um setor de muito potencial, um setor de muito crescimento, e é um setor muito... acho que traz muito conforto também, né? Conforto em que sentido, gente? É muito impactante, é muito apaixonante você saber que você está trabalhando com alguma coisa que efetivamente ajuda o planeta. Pode parecer piegas falar isso, eu sei que parece, né? Mas só quem está no dia a dia, de conseguir ver o impacto que isso traz na vida das pessoas e na sociedade, sabe como é. Então, se você está em dúvida, né? Aproveita que a piscina está quentinha. Vem. Aproveita que tem piscina para começar. E tem água na piscina. É verdade, aproveita. Com aquecimento solar, né, Babi? Exato. Com aquecimento solar. Tá certo, querida, obrigada. Diogo, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Priscila, Babi, Kátia, pela essa troca. O Sebrae está à disposição aí do pequeno negócio que tem interesse, né, em implementar uma usina solar fotovoltaica, quer entender melhor sobre esse assunto, e do outro lado da ponta também ajudar, né, esse pequeno negócio que quer ingressar no mercado fotovoltaico. Eu acho que o recado final é muito importante a parte técnica, o ambiente regulatório, mas ele anda muito lado a lado com a parte da gestão do negócio. Então, se você tem interesse em ingressar nesse mercado, mas tem também interesse que seu negócio, obviamente, seja competitivo e sustentável, a gente está à disposição e eu acho que o nosso papel é esse. Então, muito obrigado por ter participado aí com vocês desse podcast. Nós que agradecemos. Kátia, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada, Pri, obrigada, Babi, Diogo, foi ótima a troca aqui que a gente teve. Agradeço demais o convite, acho que foi o melhor convite do ano, depois de 2 anos de pandemia, né? Muito obrigada mesmo, foi um prazer. Eu fico à disposição também, até através da Estonha Energia Solar. Então tá bom, até a próxima. Um Lugar ao Sol, o podcast da AB Solar, agradece o Meu Financiamento Solar, Dicomp, Huawei, Infosolar, Portal Solar, Grovat e JA Solar pelo apoio. O podcast Um Lugar ao Sol tem a apresentação de Priscila Brandão, que sou eu, direção e roteiro de Kika Tomás, produção de Camila Gomes e Natália Buzeto e gravação e edição da Compasso Cool Lab. Até a próxima, beijos! Um Lugar ao Sol, o podcast da AB Solar.